tenho muita curiosidade, que é muito abordado na cultura pop, que é a questão do animal de poder. Que tem até na cena do clube, o Clube da Luta, a primeira cena é isso, Harry Potter tem a questão do patrono. Como que isso é? Porque é algo que eu não compreendo muito bem. E eu queria saber se você poderia trazer um pouco isso. Se faz sentido. Se existe essa conexão. Se existe essa conexão, se é algo que a cultura pop só usa porque é interessante. Tá, me explica um pouco mais sobre isso, porque eu não lembro exatamente do que você tá... Como é que... o animal como poder, você tá falando? Às vezes é um animal de poder, como sendo cada pessoa teria esse animal. Um animal de poder, tá, entendi. Olha, Ana, eu acho que eu acho que é ficção, assim, no meu entendimento, tá? Sim. Desculpa, eu até te perguntei porque eu não tenho tanta familiaridade com o termo e tal, por isso que eu te pedi até para me explicar melhor. Eu não vejo dentro, por exemplo, da minha compreensão, dentro do espiritismo, os animais cumprem a tarefa deles como seres independentes da nossa, do que nós desejamos ou das nossas projeções. Os animais, por isso, não são coisas, né? Eles não estão no mundo para nos servir em nenhum aspecto. Nós somos interdependentes em todos os reinos. Nós precisamos da água, nós precisamos da terra, nós precisamos do ar, nós precisamos dos animais, nós precisamos das plantas. Somos todos interdependentes. Tanto como você bem me colocou, né, Marcelo? A gente tem visto tantas dores e aflições, né, que a gente vê chuva no lugar, dores no outro, inundação. Seca onde nunca existiu. Então, Ana, eu acho que é algo que ficcionado, se bem que eu amo Harry Potter. Eu acho muito sensacional, eu adoro, assisti todos os filmes. Eu ganhei de uma amiga um livro, o primeiro livro em inglês para eu estudar mais e tal. E eu falei, eu preciso me debruçar aqui, porque eu gosto muito mesmo. E eu amo as corujas. Eu também. Eu amo as corujas. Vocês têm algo em comum, então. Amo corujas. Também. Eu olho para elas, eu me identifico e eu brinco que coruja é um gato de asas. Né? Eu brinco porque elas têm sabe aquele mistério, aquela coisa do gato, do felino. Perspicaz, né? Aquela parada, sabe aquela... uma serenidade, mas ao mesmo tempo a gente sente assim um certo distanciamento, mas algo que você percebe uma inteligência, uma articulação. Então eu amo corujas, tá? Eu acho que nesse sentido é mais algo que dá pra gente um olhar de... trazendo eles para perto de nós e meio que colocando o poder que eles têm, porque aquela coruja, por exemplo, do Harry Potter, né? Elas tinham um poder, uma serenidade, uma magia, já que ele era o mago, né? Elas têm uma magia, um mistério que está sempre no oculto, né? Aquilo que a gente não identifica de cara. Não ler efetivamente, né? E ele estava se descobrindo, né? Então eu acho que você vê que tem uma correspondência. Elas são super misteriosas, as pessoas às vezes têm medo, elas estão... Noturna, né? Noturna. Então eu acho que pode ser por isso que tem essa similaridade, né? E continuando... Desculpa, pode... Imagina, que isso, pode perguntar. No assunto do Harry Potter. É tão bom, né? Porque nós estamos aqui numa geracional negócio, né? E ela me pega de surpresa às vezes. Porque é verdade, é geracional, muito bom. E eu gosto de Harry Potter, né? Li, assim, sou apaixonada. E eu acho que continuando esse assunto, quando você tem o feitiço do patrono, a forma do patrono corpóreo, ele é um animal. E é o animal que vai ser o protetor contra a tristeza, né? Porque o dementador, o que ele faz? Ele tira a vida da pessoa e traz a tristeza. Então, ele justamente o feitiço que a forma dele é um animal, que muda para cada personagem, mas esse feitiço do animal que tira a pessoa e protege ela da tristeza, da depressão. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Essa relação do animal como protetor, né? E muitas pessoas eu venho escutando que teve um processo de depressão, uma crise de ansiedade... depois que adota um animalzinho, passa a um processo mesmo de transformação, de melhora, né? Porque existe uma afetividade muito profunda, né? Você começa a tua fala também dizendo que já não se fala, não tem mais o que falar, é da família, tá posto, né? E é uma coisa que o luto... E aí foi o que você também começa a estudar muito sobre a espiritualidade animal,
porque o tutor ia lá e sofria, e como dar conta disso. Mas o luto, quando você perde um animalzinho ali, é uma coisa... literalmente alguém da família, é uma coisa muito profunda, né? E como que você, a partir do momento que você começa a estudar, sentir, buscar essa compreensão da espiritualidade animal, você consegue passar isso para as pessoas? Porque você lida com o luto, né, como veterinária. Não tem como, né? Numa carreira, você vai lidar com isso, né? Como que você instrumentaliza isso no seu dia a dia? Então, é interessante você colocar essa questão. Primeiro, começando pela questão das adoções, no sentido de que, por exemplo, no Bichos que Fazem História, quando a gente fala com os tutores e tal, tem vários ali que quiseram falar, porque foram animais que conseguiram que, de algum modo, a convivência ajudou a pessoa a sair de quadros realmente de muita dor e sofrimento, as questões de saúde mental, que a gente vê que é algo que está, assim, todos nós conhecemos alguém. É uma epidemia. Todos nós conhecemos alguém, ou nós passamos por momentos, Sim. assim, né, a gente está saindo de uma pandemia que Sim. marcou muito e tal. Então, assim, eu tenho vários relatos, por exemplo, de pessoas que não conseguem ter uma boa relação com algum familiar, por exemplo, mas sempre chega em casa, aquela pessoa meio sisuda e tal, mas o cachorro, vem com o papai, abraça, e beija, leva a passear. Faz falinhas, né? Aquelas falinhas dengosas. Sim, então assim, a pessoa, ela encontra outra persona, ela encontra outra forma de se expressar, para conseguir colocar para fora algo que ela tem, mas que talvez ela não consiga fazer isso com outro ser humano. Tá. Mas ela com o cachorro ou com o gato, ela consegue. Então isso é muito, muito comum da gente ver nos relatos. E é interessante a questão do luto, porque o luto, em geral, o enlutado é invisibilizado já por natureza na sociedade, né? Porque aquela história, passou 3, 4 semanas, todo mundo, nossa, mas vamos lá, precisa viver, tem que ser forte. Precisa sair, a vida continua e tal. Oi, né? Às vezes a pessoa não permite que o outro chore a dor dele. E o luto, a gente sabe que é um processo que cada um vai no seu passo, cada um sente a sua dor da sua forma. Expressa de uma determinada forma. Sim, e tem lutos tardios, tem pessoas que não entram em contato num primeiro momento e vai passar por isso de uma forma muito mais dolorosa lá na frente. Então tem várias questões. Hoje a psicologia nem fala mais em tempo. Antes a gente ouvia dizer, né? Olha, depois de 2 anos já é um luto mais complicado e tal. Hoje ninguém diz mais isso. As pessoas dizem que cada um tem o seu ritmo. E aí, Marcelo, o luto em relação a um animal de estimação é algo que as pessoas não admitem. Em geral, um enlutado, um tutor enlutado é visto como, o quê? Era só um cachorro? Que exagero. Era só um gato? Como é que essa pessoa está chorando até agora? Aí começam aquelas torturas, né? Tipo, olha, mas morrem crianças, olha, mas morrem pessoas não sei de que jeito, olha, mas tem gente passando fome. Gente, dor não é algo que a gente coloca dentro de uma caixinha, mede, vai tomar uma pílula, não é isso. Cada um sente do seu jeito. Claro que o mundo tem várias dores e quem sabe, né, a Ana ainda vai encontrar um mundo melhor, um mundo que nós possamos, a responsabilidade é nossa em deixar esse mundo muito melhor para aqueles que vão vir, mas as pessoas enlutadas em relação aos animais, a gente até no A Caminho da Luz, na pandemia a gente começou uma assistência, um acolhimento virtual, né, para um bate-papo realmente com as pessoas que precisavam conversar, passar por ser acolhida naquele momento, e a gente fazia isso virtualmente, porque a casa estava fechada, e eu fiz um treinamento com os acolhedores, falando do luto na perda de um animal de estimação, né? Um ser ali da família. Hoje a gente nem usa mais, fala animal de companhia, então os termos são muito vão flexibilizando de acordo com o contexto, né? E as pessoas, assim, eu particularmente atendi uma moça que estava devastada porque morava ela e uma cachorra. A cachorra morreu durante a pandemia.
e ela não tinha mais ninguém, segundo o que ela sozinha. colocava. Então, assim, era desesperador como ela se colocou ali. Então, assim, veja, como que a gente vai dizer que é pouco? Qual é o tempo? É irrelevante. Qual é o tempo que ela deve ficar ali ou não? Qual é o tempo que ela deve disponibilizar da emoção dela para viver aquilo? Então, é muito invisibilizado, é mal compreendido, mas, felizmente, tem lugares de discussão como esse, onde a gente pode falar a respeito. Eu falo muito sobre isso também num programa que eu tenho numa rádio, que é na web rádio, a Estação da Luz, que os Seres e o Planeta, eu sempre trago os temas ambientais relacionados ao espiritismo, né, trazendo dentro do espiritismo como a gente fala dos reinos, com a importância do nosso planeta, ou qual é o respeito que a gente tem que ter. E o luto dos animais é algo que eu sempre também tento ali trazer para que as pessoas se sintam dizendo, olha, pera lá, alguém está falando o que eu posso sentir. Sabe? Sim. Porque... Aí cria uma identidade ali, né? Uma empatia. Uma humanidade, né? Eu acho que quando a gente olha para o outro e consegue compreender que o outro tem... a gente respeita. Por isso tanto que a gente fala do autoconhecimento. Porque quando você sabe que você também é impactado por algumas dores que para o outro pode ser diferente, etc., você consegue ter a tal da empatia. Você diz, não, pera lá, tem algo ali, né? Essa pessoa está sofrendo. Então, é isso, não é minimizar, não é dizer não é por aí, olha, você tem que seguir, porque normalmente um ilutado tem sempre que alguém diz, olha, a vida continua, é óbvio que a vida continua. As demandas do cotidiano, do dia a dia, elas vão levando a gente para frente. As necessidades materiais, né? Você precisa trabalhar, você precisa ter a sua casa, tem a funcionalidade, você tem inúmeras outras questões na vida que realmente vai seguindo, né? E as coisas vão, de algum modo, entrando num caminho. Se ajustando, né? Agora, quando a gente fala dos animais, às vezes as pessoas são muito cruéis, né? E a crueldade, como você citou, a crueldade contra os animais é uma covardia, uma brutalidade que é incompreensível. Sim. É incompreensível que as pessoas caçem animais, que as pessoas matem animais, que as pessoas cometam atrocidades. Eu não sei nem assim, sei lá, a gente olha e... Por isso que eu digo, se eu não tivesse, assim, pra mim, né, fez sentido pra mim, se eu não tivesse buscado entender a mim mesma, a minha imortalidade, no sentido de que cada um de nós, enquanto espíritos imortais, somos seres em aprendizado, que as oportunidades, elas são nos dadas, cada um de nós vai aproveitá-las ou não, mas cada um sempre vai ter ali, é o tempo da ação. Se eu não tivesse esse entendimento e olhar para o mundo, né, a gente vive num dos países mais desigual do planeta, né? A gente vive com pessoas com índices mínimos. Sim. Só para sobreviver. São distâncias abissais, né? Sim, onde os professores são criaturas que vistas... Como inimigos. Inimigos, pessoas que não têm, sabe, não teriam toda a reverência que merecem. Não tem valor social. Sim, né? Então... não dá, né? Não tem aquela historinha do imperador do Japão, isso, que o único que ele reverenciava eram os professores, né? Eu falo isso porque você é um professor, né? E a gente é amplamente desvalorizado, né? E eu costumo dizer sempre que o pessoal fala muito em época de campanha, precisamos criar políticas públicas para a educação, precisamos isso, precisamos aquilo, mas não passa das retóricas, né? E a gente, na prática mesmo, fica muito sozinho, muito abandonado, e parece que tudo volta contra a categoria. Então isso é uma luta que, se o país de fato quisesse desenvolver, um país que deseja uma sociedade com equidade, vai ter que trabalhar e ver com muito carinho a educação
porque é a mola propulsora para todas as transformações. Né? Um país que deseja ser sério precisa ter uma educação de qualidade, não tem por onde sair. Né? Então é uma luta inglória, né? Muito inglória no nosso país. É muito triste falar isso, mas é a nossa realidade 2023. 24, né? Já. 24.